Bom, pessoal, boa noite mais uma vez a todos os acadêmicos envolvidos nessa jornada. Como eu falei para vocês, é um prazer imenso estar podendo compartilhar aqui informações sobre a prática da anestesiologia. E hoje nós vamos falar sobre algumas etapas, né? Esses steps da prática da anestesiologia. Meu nome é Ítalo de Sá Barreto, sou formado em anestesiologia pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. É aqui em São Paulo onde eu resido atualmente. Estou trabalhando ainda, né, aqui nos hospitais de São Paulo. Infelizmente não trabalho mais no Hospital Beneficência Portuguesa, mas estou trabalhando em outros hospitais também, hospitais de grande porte aqui em São Paulo, onde eu faço essa prática da anestesiologia, galera. E sempre eu começo as aulas tentando alinhar algumas expectativas. Quando eu sei que todos vocês aí estão ansiosos para saber o que é que o anestesista faz, como é o mercado de trabalho e tal, então vamos tentar alinhar algumas expectativas. Nós vamos começar falando dos passos que o médico anestesiologista tem que percorrer até se formar, até ganhar o título de anestesiologista. Nós vamos falar sobre algumas dificuldades e quais são os bônus da residência médica. Nós vamos falar também de alguns horizontes novos da especialidade e também quais são os anseios do mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho quer de nós cada vez mais, o que é que ele exige de competências de um anestesiologista. Então vamos lá, galera, começando de todo o caminho da especialidade. E aqui eu vou fazer uma brincadeira e uma ressalva. Para fazer anestesiologia tem que passar pelos 6 anos de medicina, coisa que muita gente acha que não. Até a gente brinca, né? Vocês já devem ter vistos aí rodando na internet vídeos, né, de um paciente na sala cirúrgica conversando com o anestesista, e aí ele pergunta: e aí, onde é que você fez esse curso aí de anestesia? Foi no Senac? Foi no Senai e tal? Existe essa brincadeira, mas já aconteceu várias vezes, não só comigo, como com outros colegas, que perguntam como é que faz para fazer anestesiologia. Então, para fazer anestesiologia, você tem que, obviamente, fazer os 6 anos de medicina. Depois dos 6 anos de medicina, você faz mais 3 anos de residência médica. Depois que você termina os 3 anos de residência médica, você vai prestar a prova de título da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a prova de título da SBA, tá? E aqui eu faço uma ressalva que eu não conhecia a especialidade antes de entrar nela, e antes de passar, na verdade, na residência. Foi quando eu passei para anestesiologia que eu realmente vi que existem diferenças nas residências médicas. As residências médicas de anestesiologia, galera, elas têm residências apenas vinculadas ao MEC, certo? E temos as residências vinculadas ao MEC e à SBA. E residências vinculadas apenas à SBA. Qual é a diferença desse contexto? A diferença é a seguinte: você fez a prova do SUS, sei lá, vou dar o exemplo do que aconteceu comigo. Eu fiz a prova do SUS lá do Rio Grande do Norte. Eu passei na residência lá de Natal. Era a minha primeira opção, como eu sou cearense de origem, né? Sou cearense natural, né, do Ceará. Então Natal para mim era uma opção mais viável. Até então não pensava em vir para São Paulo para fazer anestesiologia. E quando eu fui me informar das residências, eu descobri que a residência do Rio Grande do Norte de anestesiologia, ela era apenas vinculada ao MEC. E o que é que isso traria de ônus para mim? Eu teria que, depois de terminar os 3 anos de residência, eu teria que fazer a prova da SBA, a prova de título da SBA, para depois da prova de título, aí sim, eu ter o título da AMB de anestesiologista. Então, só depois dos 3 anos de residência, e aí a prova, eu terminaria os 3 anos, a prova só seria no final do ano, ou seja, já quase com 4 anos trabalhando com anestesiologia, é que eu poderia tirar o título.
Já as residências daqui de São Paulo, a grande maioria delas, elas são vinculadas ao MEC, que foi o caso que aconteceu comigo. Eu passei na prova do SUS São Paulo, e aí quando eu passei na prova do SUS São Paulo, aí eu entrei na residência da Beneficência Portuguesa, sabendo já que a residência ela era MEC, ou seja, eu ia ganhar a bolsa do MEC, e a residência era vinculada à SBA. Ou seja, eu já sairia com o título de especialista, eu já saía com o título da AMB. Mas para sair com esse título da AMB, né, que é vinculado à SBA, eu teria que fazer provas todo ano. Então, terminava o primeiro ano, o R1, faria a prova do ME1, né, do médico especializando 1. Terminava o R2, faria a prova do ME2, terminava o R3, fazia a prova do ME3. Se nas 3 provas eu fosse aprovado, eu já sairia com o título de especialista. Então, eu ganharia esse tempo aí, já entrando no mercado de trabalho com o título de especialista, se eu viesse para São Paulo. E aí foi por conta disso que eu fiz a opção de vir fazer residência médica aqui em São Paulo. E também o serviço é muito bom, né? A Beneficência Portuguesa de São Paulo é um serviço de referência nacionalmente, até da sul-americana, né, o Hospital Beneficência Portuguesa. Vem muitos pacientes da Argentina, do Uruguai fazer cirurgias na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Também, obviamente, eu já vim sabendo também que seria, que me abriria muitas portas o fato de ter vindo para BP, né, como hoje é conhecida como BP. Então, beleza. Tirado o título de especialista, que a gente chama de TEA, o título de especialista em anestesiologia, você tem a opção de fazer a prova do TSA, que é a prova do título superior de anestesiologia. O que é que o TSA mostra para todos os anestesistas? Mostra que você é um cara que estudou um pouco a mais, que você tem um perfil mais acadêmico e que você está disposto a ensinar em algumas residências. Para se abrir uma residência, obrigatoriamente tem que ter um anestesista com TSA para puxar residentes para esse serviço de residência que você queira abrir. E também existe o caminho de fazer o mestrado e o doutorado, beleza? Aqui eu vou chamar a atenção que quando você termina os 3 anos de residência médica, você pode optar por fazer um R4 ou até um R5. A anestesiologia ela já tem o R4 e o R5, e aí no R4 nós podemos ter o anestesista que vai fazer apenas, né, exclusivamente cirurgias pediátricas, então R4 de pediatria, você tem um R4 de cardíaca, você tem um R4 de dor e de bloqueios periféricos, e você tem um R4 de intensiva, que na verdade é um caminho mais longo para se chegar à intensiva. Geralmente não é esse caminho percorrido, geralmente o que acontece? Na maioria das vezes você faz os 2 anos de clínica médica e aí depois presta a prova para intensiva. Mas o anestesiologista ele também pode fazer prova para intensiva depois que terminar os 3 anos de anestesiologia, tá? E aí você vai fazer um R4 e um R5 em intensiva. E existe a possibilidade também de fazer um R5 depois que você termina o R4 de cardíaca em ecocardiografia. O eco ele vem ganhando um espaço gigantesco na especialidade da anestesiologia. Então, por exemplo, as cirurgias cardíacas hoje, né, cirurgias, principalmente cirurgias de válvula mitral, válvula órtica, seja lá qual for a válvula, o padrão ouro de monitorização intraoperatória é você fazer essa monitorização intraoperatória com um ecocardiograma. Então, hoje, quem faz cardíaca geralmente faz um R5 de eco, para, obviamente, ganhar mais espaço no mercado de trabalho, beleza? Ok, mas quais são os objetivos da prática anestesiológica? O que é que o anestesista ele vai fazer frente a um paciente? Lá no centro cirúrgico, lá na casinha do anestesista, o que é que ele faz? O que é que ele promove no paciente? Primeiro, existem essas 4 funções básicas que o anestesiologista vai desenvolver. Então, o anestesiologista ele tem que obrigatoriamente, numa anestesia, provocar
hipnose no paciente, ou seja, deixar o paciente mais tranquilo, deixar o paciente sem lembranças da sala cirúrgica, deixar o paciente dormindo, que não é um sono tão fisiológico como a gente imagina, né? É um sono um pouco... Se você fosse estudar os padrões de onda do eletroencefalograma, você vê que esses padrões de ondas não são padrões de onda de sono fisiológico, mas é um sono. Você faz o paciente dormir, fazendo a hipnose. Vinculado à hipnose, nós temos a analgesia, que também é um pilar fundamental da anestesiologia. Fazer o paciente não sentir dor. Então, o cirurgião, ele vai fazer uma laparotomia, vai abrir o paciente, chifro pubiana, tal, vai abrir toda a cavidade abdominal e esse paciente não pode sentir dor. E isso é função do anestesista, fazer com que esse paciente não sinta dor. Fazer com que esse paciente, no intraoperatório, não se mexa, não se mova, não atrapalhe a cirurgia, ou seja, provocar um bloqueio neuromuscular. E fazer um bloqueio também das respostas autonômicas, ou seja, você não quer que, mesmo que o paciente não lembre, não tenha dor, mas que quando o cirurgião incise a pele desse paciente, que esse paciente faça uma hipertensão arterial, que esse paciente faça uma taquicardia, ou seja, você tem que bloquear o sistema nervoso simpático. E essa é uma habilidade que eu diria que é uma habilidade fundamental do anestesista. Bloquear o sistema nervoso simpático. Quando a gente consegue englobar esses 4 pilares, você está diante de uma excelente prática anestesiológica, tá? Então, você faz tudo isso para o doente, mas mesmo assim, o doente olha para você e vê uma coisa, né? Ele olha para o anestesista e ele não quer saber se ele vai ser rasgado de fora a fora, se a barriga dele vai ser exposta. Ele não quer nem saber, ele não tá nem aí. O que ele tem medo é do anestesista. Ele tem pavor do anestesista. Hoje mesmo eu estava fazendo uma sedação para uma paciente que ia colocar um balão intragástrico para perder peso, né? Tipo, era um procedimento por endoscopia, com uma sedação, né? Uma sedação um pouco mais profunda. E ela não estava preocupada que ia entrar um endoscópio na boca dela, passar pelo esôfago, entrar no estômago, iam insuflar um balão que tem 700 ml com soro, né? Dentro do estômago dela. Ela não estava nem aí. Ela olhou para mim e disse: eu tenho medo de você, eu tenho medo da anestesia. E é isso, né, galera? E por que esse medo gigantesco da anestesia? Porque antigamente se morria muita gente da anestesia. Se você pega a década de 70, 60, 70, galera, o índice de mortalidade das anestesias era gigantesco. E por quê? Porque as medicações que eram usadas, a forma de se fazer anestesia era uma forma precária. A anestesia estava começando, né? A anestesia ela se desenvolveu ali em meados de 1920, 1930. É quando a gente começa a ter os primórdios da especialidade. E aí, a partir daí, se morria muita gente durante as cirurgias. Por quê? Porque as medicações não eram as melhores, a forma de monitorizar não era melhor, e aí por conta disso se criou todo esse medo da anestesia, de se morrer de anestesia. Mas o que a gente vê hoje é que a mortalidade por causas associadas à anestesiologia é muito pequena. Se a gente pegar alguns estudos aqui, vamos pegar alguns estudos mais recentes, ó. Esse japonês aqui em 2002 é de 0,1 a cada 10 mil anestesias o índice de mortalidade, certo? Se você pega esse estudo australiano aqui de 2005, é de 0,19, então vão todos oscilar mais ou menos assim. E se você pega pacientes ASA 1, o que é isso? São aqueles pacientes saudáveis, aqueles pacientes sem nenhuma comorbidade. Esse tipo de paciente é um paciente muito bom de ser anestesiado e que tem um risco de mortalidade muito baixo, muito pequeno. Só para você ter ideia, é muito mais arriscado você atravessar uma rua, a probabilidade de você morrer atravessando uma rua é bem maior
do que se você for submetido a uma cirurgia de baixo risco e você sendo um paciente tranquilo, um paciente sem nenhuma comorbidade. É óbvio que quando os pacientes são mais graves, têm mais doenças, são aqueles pacientes ASA 4, esses pacientes realmente têm uma mortalidade um pouco maior, mas não pela anestesia em si, e sim por todas as comorbidades que esse paciente ele carrega, que esse paciente ele traz, tá bom? Continuando então. E aí, quais são as drogas mais usadas em anestesiologia? Aqui é só para dar uma pincelada, porque são coisas que o clínico, o médico, quando ele termina a faculdade de medicina, ele não tem ideia de algumas medicações que a gente usa. E aqui é só para mostrar para vocês que realmente são medicações muito específicas. São medicações que são quase que exclusivas da prática da anestesia. E aí a gente tem medicações para induzir, ou seja, para começar a provocar hipnose, provocar analgesia. E aqui nós temos o famoso Propofol, o leitinho do Michael Jackson, né? O Propofol, ele é um hipnótico, ele faz o paciente dormir. Nós temos o fentanil como um opioide que vai provocar analgesia e em doses um pouco mais altas vai fazer aquele bloqueio simpático que a gente falou mais na frente. Então aqui eu já tenho um hipnótico, um bloqueio, um analgésico e um bloqueio do simpático. O que é que está faltando? Um bloqueador neuromuscular, e aqui nós temos o rocurônio. O rocurônio é um bloqueador neuromuscular, vai atuar lá na placa motora, fazendo com que não exista contração muscular. Vai bloquear o estímulo do neurônio lá na placa motora, não vai fazer as moléculas de acetilcolina penetrarem lá na fenda, na placa motora, fazendo com que essa fibra despolarize e aconteça a contração, aconteça o deslizamento das fibras de actina e miosina. Isso não vai acontecer porque tudo vai estar bloqueado. O impulso nervoso vai estar bloqueado porque as células musculares vão estar ocupadas por esse bloqueador neuromuscular. Aqui eu coloquei o rocurônio, mas tem a succinilcolina, tem o cisatracúrio, tem várias outras opções. Do fentanil, também dos opioides, nós temos os derivados do fentanil, o alfentanil, o sulfentanil, o remifentanil. E os hipnóticos também, nós temos mais hipnóticos. Nós temos a ketamina, nós temos o etomidato, os benzodiazepínicos, o midazolam, todos são drogas indutoras. E tudo isso na indução, vocês percebem que o que é que a gente está visando? Os 4 pilares. Nós estamos sempre baseados nos 4 pilares: promover hipnose, analgesia, bloqueio simpático, né? E o bloqueio neuromuscular. Beleza, você colocou o cara para dormir, mas essas drogas têm metabolismo rápido. Você vai ter que manter esse paciente dormindo. Por quê? As cirurgias às vezes são cirurgias de 8, 10 horas, 12 horas de cirurgia, 16 horas de cirurgia. Não estou brincando, existem cirurgias longas, muito longas. E aí você tem que manter esse paciente dormindo. Então existem as drogas de manutenção. E aqui são, o que a gente está vendo aqui, ó, são gases hipnóticos. Então é uma coisa que só anestesista usa praticamente. Aqui nós temos esse roxinho é o isoflurano, o amarelo o sevoflurano e o azul o desflurano. Então esses hipnóticos, esses gases hipnóticos, você vai injetar pelo tubo, pela intubação orotraqueal. Esse paciente já está entubado e junto com os gases frescos, que é o oxigênio que você vai fornecer para esse paciente, junto com o oxigênio vai o sevorane, o desflurano ou o isoflurano. Esses gases são gases hipnóticos e esses gases vão manter o paciente dormindo durante toda a cirurgia. E existe também as bombas de infusão, cada vez mais modernas, galera. Essas bombas de infusão, elas trabalham com modelos farmacocinéticos e olha só como é legal. Isso aqui é muito bacana porque eu não tinha nem ideia que o anestesista ele englobava toda essa tecnologia, né, atrelada ao sono. Olha só, galera, existe bombas de infusão que nós chamamos de bomba
alvo controlada, né? São as bombas TCI. Essas bombas alvos controladas, galera, a gente coloca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você colocou Propofol nessa bomba alvo controlada. E aí você pode até induzir a sua anestesia nessa bomba. O que é que você faz? Você programa essa bomba, você coloca o peso do seu paciente, você coloca a altura do seu paciente, você coloca a idade do paciente na bomba e você vai dar para essa bomba um alvo que você quer plasmático, ou seja, você quer que o Propofol esteja lá no encéfalo numa concentração de 3 nanogramas por ml lá no tecido encefálico. E a bomba, ela vai fazer, com base nos dados antropométricos que você colocou, ele vai dar a dose adequada para aquele paciente. Então ele faz a dose de indução, faz a dose de manutenção, tudo baseado em um modelo farmacocinético. Para quê? Para que esse paciente se mantenha dormindo por horas e para que se use menos hipnótico. Então isso é muito legal. É muito mais legal do que você só jogar lá a quantidade de ml hora. Esse paciente ele vai começar a acumular, porque com o passar do tempo ele precisaria de menos Propofol, por exemplo. E aí a bomba alvo controlada, ela consegue justamente ajustar para que esse paciente consiga dormir, mas ele vai dormir pensando num despertar mais rápido. E aí muita gente pergunta, Ítalo, então é fácil, né? É fácil. A sua profissão, o anestesiologista, é só fazer dormir. Fazer dormir é fácil, eu durmo em casa, tranquilo, tal. E aí eu diria que não. Não é só botar o leão para dormir. O difícil é acordar o leão, fazer esse leão despertar e melhor, fazer esse leão despertar assim, ó, com a vitalidade, né? Pronto para guerra, pronto para correr, pronto para outra. Então, a anestesiologia, ela tem essa função hoje, atualmente, de fazer o paciente dormir e voltar às funções sociais dele o mais rápido possível. É isso que a gente preza, sem nenhuma sequela, e é isso que a gente faz na grande maioria dos dias da nossa profissão do anestesiologista, tá bom? Beleza, então se tem que despertar esse paciente, quais são as drogas que a gente vai usar para despertar? Para despertar, nós podemos ter alguns antagonistas, os antagonistas dos opioides, que é o caso aqui do naloxone. Nós temos os antagonistas dos benzodiazepínicos, do flumazenil. O Propofol não tem um antagonista específico, né? E nós temos um antagonista do rocurônio. Aqui é uma droga moderna. Então, assim, a anestesia caminha evolui com todo o desenvolvimento tecnológico industrial. A anestesiologia cresceu muito com isso. E aqui nós temos o Bridium, que é o Sugamadex. O Sugamadex, ele é uma molécula capaz de englobar a molécula do rocurônio. E aí, essa molécula, esse complexo Sugamadex-rocurônio, ele é eliminado via renal. Então, o que acontece aqui é o seguinte: eu posso fazer bloqueador neuromuscular durante toda a cirurgia, posso deixar esse paciente bem relaxado, e eu preciso, em alguns tipos de cirurgia, deixar esse paciente bem relaxado. Por exemplo, você vai fazer uma videolaparoscopia. O paciente vai insuflar dentro do abdômen, da cavidade abdominal desse paciente, gás. Você vai fazer um pneumoperitônio para o cirurgião conseguir operar por vídeo. Essa parede abdominal muscular tem que estar extremamente relaxada, porque quanto mais relaxada tiver essa cavidade abdominal, essa parede muscular, menos gás o cirurgião vai usar, menos pressão intraabdominal vai fazer nesse paciente, menos repercussão hemodinâmica esse paciente tem. Então é importante que esse paciente esteja bem relaxado, pensando nas repercussões hemodinâmicas. E daí, às vezes, o que acontece? O paciente está muito bem relaxado e você precisa acordar o paciente, então você tem que ter um antagonista que faça isso de forma rápida. E é isso que o Sugamadex faz. Ele vai lá, engloba a molécula do rocurônio e elimina via renal. E aí, em 1 a 2 minutos depois, o paciente já está praticamente com todas as funções do
as funções neuromusculares voltando ao normal. Então esse paciente já consegue se mexer, já consegue deglutir, já consegue respirar, porque o diafragma também é um músculo, e esse músculo a gente não quer ele, obviamente, nem um pouco relaxado quando você desperta o paciente. Você quer que esse paciente respire bem, que os intercostais estejam bacana e que o diafragma também esteja muito bom. Beleza, mas aí você terminou sua residência médica, você vai cair no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho é canibal, ele espera muito do médico anestesiologista. E aí, galera, o que é que o médico anestesiologista ele faz? Hoje em dia a gente diz que a anestesiologia é a medicina do perioperatório. Então, o anestesista, ele cada vez mais sai da casinha dele, cada vez mais ele sai do centro cirúrgico para atuar em outras áreas. Então, o anestesiologista hoje moderno, ele não atua só no centro cirúrgico, ele atua no perioperatório. Ele não é aquele anestesista que vai apenas entubar o paciente, deixar o paciente vivo durante toda a cirurgia e pronto, entregou para a UTI, tchau. Não é mais assim. Cada vez mais a gente atua no pré-operatório. Nós fazemos consultas pré-anestésicas. Nós vamos lá, é o dia que a gente veste jaleco, coloca o jaleco, vai lá fazer consultas, avaliações pré-operatórias. Avaliações pré-operatórias que são fundamentais para uma programação cirúrgica. São nas avaliações pré-operatórias onde a gente avalia todas as comorbidades do doente. É onde a gente avalia a via aérea desse paciente, vai pedir para o paciente abrir a boca, vai avaliar o malampate, vai avaliar as distâncias tiromentonianas, e aí com isso a gente programa, a gente já sabe, opa, peraí, esse paciente tem preditor de via aérea difícil, esse paciente aqui precisa de uma abordagem especial para ele quando você for intubar. Esse paciente aqui ele não abre a boca, esse paciente aqui tem que fazer uma intubação por fibroscopia, não dá para colocar um laringo na boca desse paciente. Então esse paciente vai ter que ser intubado por um fibroscópio. Tudo isso vai ser programado no pré-operatório. Ítalo, e qual é a função do anestesista no pós-operatório? Dor, controlar a dor. No pós-operatório, cada vez mais a gente faz mecanismos que tiram a dor do paciente efetivamente. Então, o que é que acontece? Você, por exemplo, você vai fazer uma laparotomia aberta, que foi o exemplo que eu usei, vai abrir chifre pubiano, o paciente vai ficar com muita dor, é uma cirurgia extremamente agressiva. O intraoperatório você controlou a dor, e no pós, o que é que você pode fazer? Várias estratégias. O que é que a gente usa hoje que é super moderno? A gente, por exemplo, antes de começar a cirurgia, a gente faz uma anestesia chamada de anestesia peridural, que é onde a gente vai entrar com uma agulha, né, entre as vértebras. Você vai entrar com uma agulha, vai passar um catéter, esse catéter vai ficar epidural, ou seja, vai ficar acima da dura mater. E aí, através desse catéter, você consegue conectar uma bomba que vai injetar anestésico local na dependência e na demanda do paciente. É o que a gente chama de analgesia controlada pelo paciente. É o PCA. Então o paciente sentiu dor, ele aperta um botãozinho, injeta-se anestésico local nesse espaço epidural e o paciente alivia a dor. Então, essa é a anestesia mais moderna, é a anestesia do pós-operatório. Cada vez mais a gente se preocupa com esses pacientes no pós-operatório. Por isso que o mercado exige isso do anestesista cada vez mais. Ele exige que o anestesista saia da casinha dele e vá fazer sedação para endoscopia lá no SADT, lá nos centros de diagnóstico, né? Ele exige que o anestesista saia da casinha dele e vá lá na UTI abordar as vias aéreas difíceis, porque se a gente pudesse dizer uma função primordial do anestesista, uma competência muito bacana do anestesista é gerenciar a via aérea. Eu me arrisco a dizer que são pouquíssimos os profissionais que manejam melhor a via aérea do que o anestesiologista. O anestesiologista ele é dono e mestre da via aérea. Ele tem várias alternativas quando ele não consegue intubar um paciente, passar uma máscara laríngea. Programação, tudo com base numa programação prévia e um planejamento na abordagem da via aérea, e o anestesista ele é sim o profissional da via aérea.
beleza? Então, se precisa do anestesista lá, o anestesista está no centro cirúrgico, mas chegou uma via aérea difícil lá na emergência, o anestesista cada vez mais desce para ajudar. E aí, quando você pergunta assim, Ítalo, então você está se esnobando porque é o profissional da via aérea? Não, não tem nada de esnobar, galera. A própria pandemia do Covid mostrou isso. Quem estava na linha de frente nos times de resposta rápida de intubação eram os anestesistas. Por quê? Pelo manejo que a gente tem, pela facilidade que a gente tem de manejar essas vias aéreas. Então é isso, nós atuamos em todo o hospital, não é mais agora a casinha do centro do anestesista, não, cada vez menos é o centro cirúrgico. A gente vai para a endoscopia, vai fazer sedação nas ressonâncias de crianças, vai na tomografia acompanhar pacientes, transportar pacientes da UTI até a tomografia. Então cada vez mais o anestesista sai do centro cirúrgico e atua em todo o hospital. E agora falando especificamente do mercado de trabalho, aqui eu vou fazer uma divisão de como é que funciona o mercado de trabalho Norte e Nordeste e Sul e Sudeste. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que acontece na grande maioria dos estados é que existem as cooperativas. Como é que funciona uma cooperativa? Você chegou como anestesista novo, por exemplo, vamos supor que eu estivesse indo para o Ceará agora. Eu ia chegar lá no Ceará, eu ia ter que pagar uma taxa para a cooperativa, e a cooperativa, quando eu pagasse essa taxa para a cooperativa, eu era agora um cooperado lá da cooperativa do Ceará ou da cooperativa da Paraíba, e a partir daí, tudo que eu fizesse de anestesia, de plantões, tudo que eu fizesse de procedimentos, esses procedimentos todos eles iam para a cooperativa e a cooperativa me repassaria pegando uma taxa desses procedimentos. O que você fizer é seu. Então, se eu fizesse uma vesícula e a vesícula pagasse um X valor, esse X valor ia ter um desconto pela taxa da cooperativa e ia ser repassado para mim diretamente, tá? Então, esse é o esquema de cooperativa. O que você faz é seu, obviamente, com uma taxa da cooperativa. Sul-Sudeste, não é assim que funciona. Sul-Sudeste, aqui em São Paulo, o que é que acontece? Os hospitais, eles montam grupos de anestesia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do hospital que eu trabalhava, o Hospital Santa Cruz, aqui na Vila Mariana. O Hospital Santa Cruz, ele tinha um grupo de anestesia. Esse grupo de anestesia tinha os plantonistas da segunda até domingo, e aí eu recebia do hospital o valor do plantão. E aí, durante as 12 horas, de 7 da manhã até as 19 horas, o que aparecesse eu teria que fazer pelo valor do plantão. Então não ganho nada de procedimento, só ganho apenas o valor do plantão, certo? Isso é o esquema de grupo, que é o que domina o Sul e o Sudeste. E ainda existe a possibilidade do freelancer, que esse posso dizer para vocês que é um dos melhores esquemas de trabalho. O freelancer é o seguinte: eu tenho um cirurgião que eu conheço, esse cirurgião me quer como anestesista dele. E aí ele fala: Ítalo, olha só, eu quero que você anestesie para mim. E eu tenho uma agenda cirúrgica na segunda-feira e na quinta-feira. Separa esses dias para mim, beleza, você vai lá, separa esses dias para o cirurgião e o cirurgião vai te repassar um valor melhor, vamos dizer assim, um valor que compensa mais pela hora trabalhada. E aí, esse valor de hora trabalhada, geralmente o que o cirurgião ele repassa para a gente, não é uma regra, mas é mais ou menos uma estimativa de mercado. 30% do que ele cobrou para o paciente, ele te repassa para você fazer a anestesia. Então é mais ou menos assim que funciona o freelancer. É bom, você poderia dizer que aqui em São Paulo o freelancer é o melhor a se fazer. O que é que eu faço hoje? Só para vocês terem ideia. Hoje eu tenho grupos onde eu trabalho na segunda, na terça e na quarta. Eu trabalho para grupos específicos, ou seja, com o valor do plantão, e o resto dos dias eu faço freelancer para mesclar a renda, e é assim que funciona, tá certo? Beleza? Bom, galerinha, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês.
Aqui nessa foto eu quero só deixar um recado. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou monitorizando um paciente. Isso é um carrinho de anestesia, né, de uma marca famosa, da Drager. E aqui, quando eu olho para esses parâmetros, aqui o que a gente está vendo aqui, uma frequência cardíaca de 58, uma saturação de 100%, uma pressão estável. Então esse paciente ele está estável. É um paciente que está na minha mão, está sob meus cuidados. Então eu quero só deixar esse recado final aqui para vocês, que não olhem apenas para os sinais vitais, não olhem apenas para a frequência cardíaca, a pressão arterial, tal. Não, olha o paciente como um todo. Vê esse paciente, todos os anseios. Na maioria das vezes, esses pacientes vão chegar no centro cirúrgico extremamente ansiosos, nervosos, com medo da anestesia. Isso é comum demais. E qual é o nosso papel? Passar segurança para esse paciente. Então, o anestesista hoje é o médico que dá segurança, traz segurança para esse paciente. É lógico, com o cirurgião. E essa equipe, esse binômio cirurgião-anestesista, trabalhando em conjunto, harmonizando durante todo o intraoperatório, isso é muito bonito de se ver e isso é o que me fez me apaixonar. E hoje, cada vez mais, eu sou mais apaixonado pela minha profissão, a anestesiologia. Beleza, galera? É isso. Espero que todos vocês tenham gostado. E aqui eu abro agora para perguntas. O que vocês quiserem perguntar aqui agora, sou ouvidos e respostas. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho um projeto que é o InjectMed, que é um projeto que eu tenho com um parceiraço, assim, que é o Francisco. E a gente sempre teve essa tendência para ensino, mas eu e o Francisco nos encontramos na residência médica, né? Foi onde a gente se conheceu, mesmo sendo cearenses, vizinhos de cidade lá no Ceará, a gente não tinha esse contato. E aí a gente veio morar, dividir apartamento aqui em São Paulo e fazer a mesma residência médica. Beleza, tudo bem. Primeiro dia de residência médica. Eu e o Francisco andando pelos corredores da Beneficência Portuguesa. 2 perdidos, né? Tipo assim, um hospital gigante, a gente não sabia nem para onde ia. E o R1 tem a função, não é uma função de todas as residências, mas na Beneficência Portuguesa, o R1 tinha a função de fazer todas as avaliações pré-anestésicas para o dia seguinte. Então nós estávamos de plantão, era um plantão 24 horas. O centro cirúrgico, ele acabou as cirurgias 2 horas da manhã. 2 horas da manhã acabou a rotina cirúrgica. E aí o chefe falou, vai fazer os press, se vira, vai fazer os press. Basicamente com poucas orientações, só dizendo onde é que eram os blocos da cirurgia e te vira, vai lá Ítalo e Francisco. A gente terminou de fazer essas avaliações pré-anestésicas 5 horas da manhã. Beleza. Chegou eu e o Neto no quarto, obviamente cansadíssimos, eram 24 horas no ar. Chega eu e o Neto no quarto, a gente abre a porta do quarto, vê todo mundo dormindo. Eu olho pro Neto e falo assim, né? 2 matutos lá do Ceará. Ô, Netão, cara, não vamos acordar não, pessoal, não. Vamos dormir aqui mesmo, vamos se acomodar aqui nas cadeirinhas aqui fora, tal. E aí, beleza, a gente foi lá com todo respeito ao sono alheio, se acomodou nas cadeirinhas lá do lado de fora. Tiramos um cochilo até 6h30 da manhã, voltamos pro quarto, o chefe tava irado. Onde é que vocês estavam? Que não tava no quarto? Blá, blá, blá. Deu um belo de um cagaço na gente. Não, doutor, não, calma, é que a gente não quis acordar vocês. Ele, você tá louco? Não existe isso. Não existe, todo mundo aqui tá de plantão, todo mundo aqui tem que ser acordado, não tem essa. A gente tá aqui pra ser acordado mesmo, tal. Então, voltando agora, contei toda essa história para contextualizar. Qual é o maior desafio? O maior desafio foi o seguinte, foi esse, né? Tipo assim, essa resiliência que você tem que ter, né? Então, para você entrar numa residência médica, esse respeito aos chefes, né? Que era uma coisa que veio de sempre, né? Foi o respeito que eu trouxe dos meus pais, que eu passei para isso, para os chefes. E esse desafio de respeitar os chefes e tal, não era obedecido por todos os colegas, sabe? Tinha colega que batia muito de frente, tinha colega que era muito agressivo tal, que fazia coisas que eu não concordava.
E aí, por isso, né, eu volto ao contexto do desafio. Então, esse foi o maior desafio. Foi sair de uma cidade interiorana, vir para uma grande capital, se adaptar a todo o estilo de vida paulistano e aí, justamente com isso, pegar alguns chefes que já eram calejados da anestesia, que faziam assim, te davam esses cagaços assim constantemente, mas eram cagaços para crescimento. E eu aprendi muito na residência. Então, o grande ônus da residência realmente é isso. É essa sobrecarga de trabalho, sobrecarga de horas trabalhadas, mas no final das contas, agradeço demais a ter ido para um serviço como a Beneficência Portuguesa, onde eu tive mão de tudo. Desde do neonato de 600 gramas até o transplante hepático, que é essa cirurgia que eu falei para vocês de 16 horas. Então, graças a Deus, eu tive todo esse N por estar num serviço de excelência. Basicamente, esse é o grande desafio da residência, a resiliência.